Hoje, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Nem de propósito, porque eu sei que alguns de nós já sabemos quem é Veneranda. Não sabemos? Sabemos, não sabemos? A Rainha da Paz, não é verdade? Então, Veneranda é alguém que nos é muito querido ao nosso país, à nossa cidade e ao nosso centro. André Luís, só para situar quem não esteve e relembrar, André Luís tinha acompanhado Narcisa e um trabalhador a um portal do parque, onde estava um espírito desejando entrar em nosso lar. A ida, vimos que era cerca de 1 quilómetro e agora, no regresso, nós vamos acompanhar a conversa e o percurso de André Luís com a amorosa enfermeira. Agora que penetrar ao parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Todos nós nos lembramos que André Luís fora aconselhado a controlar a sua curiosidade, não é verdade? Então, ele diz aqui que de maneira indireta provocava as explicações de Narcisa, com as suas perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então percebemos que no parque havia caminhos para o umbral, portanto caminhos também para chegar a nós. Havia a cultura de vegetação para os sucos alimentícios, mas havia planos excelentes para os processos educativos. Então, não é demais recordar que continuamos a nossa educação no mundo espiritual. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Portanto, estamos a imaginar um grande parque cheio de salões verdes. Entre as grandes fileiras de árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna vir até nós. Então, aquele parque estava cheio de recintos abertos, rodeados de árvores, de contornos diferentes, destinados a conferências. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Possamos imaginá-los. No fundo, salões naturais, anfiteatros naturais, rodeados de verdura, árvores cobertas de flores e o teto, um azul com certeza celeste, límpido, cristalino, ou as estrelas no firmamento. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente, o projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colónia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Portanto, para nós, no início de 1900, ou à volta de 1900, iniciou-se então a campanha do Salão Natural.
todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Então, o que é que podemos perceber? Este projeto da ministra veneranda, recordemos que a ministra veneranda é uma das ministras da regeneração, cada ministério tem 12 ministros, então este projeto da ministra despertou aplausos de toda a colónia, mas iniciou-se a campanha do Salão Natural, como que uma moda aqui, nós diríamos, não é? Um pouco mal comparado, mas para nós percebermos, quando se fez uma rotunda, depois multiplicaram-se as rotundas, muito mal comparado, eu sei, mas para vermos também o contraste, não é? Nós aqui ainda nos enchemos muito de betão, ali veneranda desenhou os salões na natureza e iniciou assim uma campanha do Salão Natural que contagiou todos os ministérios, inclusivamente o da União Divina. E surgiram deliciosos recantos em toda a parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas, variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. Imaginem uma escola em forma de estrela. No centro, naquele pentágono que fica desenhado no centro das pontas da estrela, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Então, este projeto arquitetónico, natural da ministra veneranda, não só prestou um admirável serviço àquela comunidade, à colónia de Nosso Lar, como também contribuiu para o embelezamento da colónia e assim para a beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposição características. Então podemos imaginar o salão com os bancos, as poltronas de relva macia. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. E com esta ideia do mobiliário natural, são aproveitados os recursos da natureza para compor os salões de conferências. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helénico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação.
Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. E envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Então podemos perceber, tentar imaginar esta beleza variada de mês a mês, sendo que o mês mais belo é o do Natal, favorecido, vejam, pelos nossos pensamentos, porque todos sabemos que o Natal, apesar de tudo o que se passa também de correria e de consumismo, é o mês em que mais vibramos pela família, mais vibramos amorosamente, mais vibramos por quem tem necessidade. Então, reparem, a cidade recebe as nossas vibrações, os nossos pensamentos, a nossa energia e envia, por sua vez, para as esferas mais altas. Muitas vezes não temos esta consciência da energia que é o nosso pensamento. E sempre que emitimos um pensamento amoroso, ele voa, ele vai. Então, quando somos muitos unidos, vibrando amorosamente, os nossos pensamentos são recebidos e são enviados para onde depois poderão ser mais necessários. Daí, tanto o apelo também que aqui se faz à vigilância do nosso pensamento e à necessidade de vibrarmos e o convite que este mês se faz aqui no GEAC para vibrarmos juntos pela paz. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. Então vemos o governador daquela colónia, daquela cidade, como que uma cidade, estando perto de todos os habitantes, uma vez por semana, permanecendo longas horas, atendendo a todos. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Vejam como é bela a vida no mundo espiritual, como pode ser bela e como nós podemos aqui também trabalhar para termos uma vida semelhante. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Esta fotografia é da ministra veneranda quando esteve entre nós. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. E vejam, queridos irmãos, vamos perceber um pouco melhor como, do lado de lá, a Rainha Santa continuou o seu trabalho
igualmente ao que fazia do lado de cá. Mas percebemos mais. Antes, já ela, do lado de lá, trabalhava a bem dos mais sofredores. Basta fazer as contas para percebermos. É a entidade com maior número de horas de serviço na colónia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei: como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas da nossa colónia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre de seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse facto de sua vida espiritual e esquiva-se à menor informação a tal respeito. Então, podemos apreciar a dimensão espiritual da ministra veneranda, a nossa querida Rainha Santa Isabel. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a Medalha de Mérito de Serviço, a primeira entidade da colónia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colónia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. 1 milhão de horas de trabalho incessante, sem vacilar, sem esmorecer. Extraordinária mulher, disse eu, porque não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então, vemos que a nossa rainha pode intimamente, ou a ministra veneranda, como aqui é descrita por André Luís, intimamente ela vive em esferas muito superiores à nossa, àquela onde está situado o nosso lar. Mas permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício, trabalhando para a elevação dos corações bem-amados que demoram na terra. À semelhança do nosso querido mentor Bezerra de Menezes, que labora perto de nós, e tantos outros que ficam perto de nós, ajudando-nos a iluminar, a compreender, amparando-nos nesse caminho difícil que ainda fazemos mais árduo. Como poderei conhecê-la? Perguntei, impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita.
Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, a ministra também estava ali, perto daqueles que necessitavam, perto de todos nós. Não nos cabe aqui contar algumas histórias, e muitos de nós já ouvimos, da ministra veneranda, da Rainha Santa Isabel, todo o trabalho que faz no umbral com os mais sofredores. Vamos ver então, vamos recapitular o que diz o capítulo 32 do livro Nosso Lar, porque é essa a nossa missão hoje. Então, primeiro, pensar neste parque, no parque de Nosso Lar, que tinha os caminhos para o umbral, a cultura da vegetação destinada aos sulcos, mas tinha esta obra arquitetónica da ministra veneranda, os salões verdes para o serviço de educação. Salões que são recintos ao ar livre, entre grandes fileiras de árvores, para conferências dos ministros da regeneração, portanto, com certeza 12 salões, para ministros visitantes e estudiosos em geral, e ainda um de assinalada beleza para as conversações do governador. Percebemos que se iniciou esta campanha, a campanha do Salão Natural, e que todos os ministérios pediram ajuda e pediram cooperação, inclusive o da União Divina. Surgiram deliciosos recantos por toda a colónia, e esta iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo neste esforço o serviço de utilidade prática e a beleza espiritual. Quanto ao mobiliário, a ministra ideou os quadros evangélicos e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva, e também surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Portanto, ela lançou essa ideia que se espalhou por toda a colónia. O mais belo recinto é o do Ministério destinado às palestras do governador, com paisagens de gosto helénico, cada mês do ano com cores diferentes, e mais, temos esta noção de que ele é um motivo de visita e é um recinto que acolhe mais de 30.000 pessoas. Sobre a ministra veneranda, nós sabemos que, enquanto encarnada, ela já desenhava e projetava. E como nós sabemos, quase todos conhecemos o Castelo de Leiria, onde o casal real viveu, sabemos que foi ela quem desenhou o Castelo de Leiria, não é verdade? Um castelo ligeiramente diferente dos outros. E muitas outras empresas dessa natureza ela fez. Mas então quem é a ministra veneranda? Vamos recordar. Alguém que trabalha, que continua a trabalhar para atender os mais infelizes, tal como fez aqui na Terra e fez desde criança, em Espanha, em Barcelona, onde viveu, porque desde criança ela saía às escondidas do palácio com a sua aia e vinha confortar os mais pobres, os doentes. Sua tradição de trabalho é uma das mais dignas, é a entidade com mais horas de serviço na colónia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral, e permanece em tarefa ativa naquela cidade há mais de 200 anos. É a criatura das mais elevadas da colónia espiritual. Os 11 ministros, seus colegas, a ouvem, e a governadoria se recorre dos seus pareceres. Ela e o governador são os únicos daquela colónia que já viram Jesus nas esferas resplandecentes. Percebemos a grandeza da sua humildade.
Foi a primeira entidade da colónia que completou 1 milhão de horas de trabalho útil e, sendo por isso homenageada, apenas chorou, desistindo de todas as festividades que pretendiam fazer-lhe e entregando o galardão que lhe foi entregue. Sabemos então que ela intimamente vive em zonas muito superiores, mas o amor, o seu espírito de sacrifício, a mantém perto de nós. Sabemos ainda que há mais de 1000 anos ela vem trabalhando por estes corações bem amados que demoram na terra. E como André Luís, nós podemos perguntar: como poderemos conhecê-la? Como poderemos conhecê-la? Perguntamos impressionados. Seguindo-lhe os passos, devagar, mas sempre. E despedindo-nos da ministra veneranda, apraz-me dizer: Doce Isabel de Aragão, Rainha de Portugal, anjo de luz trabalhando na seara do amor, aos sofredores levas pão com desvelo fraternal, perfumando suas almas com lindas rosas em flor. Rogamos, nobre Senhora, os aflitos desta hora, deixa em nossos corações tuas doces vibrações, impregna-os da terna luz que trazes do bom Jesus. Que ela continue reinando sobre nós, amparando-nos, especialmente aos que mais necessitam, aos que mais sofrem. E que sempre a possamos ir seguindo. Que assim seja.